E nós queremos, nesse momento, dar início com a mensagem da palavra do Senhor, que temos como base Hebreus capítulo 7, versículo 12, que está escrito da seguinte forma: mudando-se o sacerdócio, necessariamente a mudança também da lei. Então, aqui está a palavra do Senhor, e eu chamo a atenção de nossos amados irmãos para isso. Hebreus capítulo 7, versículo 12, é um versículo bíblico que faz parte da epístola aos Hebreus no Novo Testamento, e esse versículo diz que mudando-se o sacerdote, necessariamente também há mudança da lei. Esta explicação desse versículo está no contexto do discurso sobre o sacerdócio de Cristo, que é comparado ao sacerdócio de Melquisedeque. O autor da epístola aos Hebreus está aqui argumentando que a mudança do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Cristo Jesus implica uma mudança na lei. Foi o que aconteceu, mudança de sacerdócio. Então, o sacerdócio de Arão, o sacerdócio que era baseado na lei mosaica e era responsável por oferecer sacrifícios e realizar rituais para purificar os pecados do povo. Agora, sacerdócio de Cristo é baseado na sua morte e ressurreição e é considerado um sacerdócio eterno e perfeito. Louvado seja o Senhor. Teve essa mudança na lei mosaica. A lei mosaica era baseada nos mandamentos e rituais dados a Moisés e incluía regras para o sacerdócio e os sacrifícios. Já na nova aliança, a mudança de sacerdócio implica uma mudança na lei. Essa mudança, pois a nova lei estabelecida por Cristo Jesus é baseada na graça e no amor de Deus, aleluia, e não mais na obediência restrita à lei mosaica, conforme Hebreus capítulo 7, 11 a 14, que mostra essa passagem que discute a mudança de sacerdócio e a mudança de uma nova lei. Já no versículo 6 do capítulo 8 até o versículo 13 também traz essas passagens falando sobre a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo e a sua superioridade em relação à antiga aliança. No Velho Testamento, ainda em Jeremias 31 a 34, também mostra uma passagem que profetiza a nova aliança que Deus faria com o seu povo, baseada na graça e no amor de Deus. A nossa conclusão bem rápida aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 12, destaca a importância da mudança do sacerdócio e a consequência dessa mudança de lei que ocorreu com a vinda de Jesus Cristo. Isso mostra que a salvação não é mais baseada na obediência à lei mosaica, mas sim na fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz do Calvário. Aleluia. A aliança superior mediada por Cristo. Cristo é o mediador de uma aliança superior, uma nova aliança, aleluia. Ele é o perfeito e eterno sumo sacerdote em quem se cumpre todos os aspectos da antiga aliança. O escritor de Hebreus fez exposição detalhada em uma epístola aqui acerca da aliança superior mediada por Cristo, conforme Hebreus 8 e 10. Uma aliança superior e um santuário superior. No capítulo 8 de Hebreus, nós lemos a descrição do ministério sacerdotal de Cristo, aleluia, no santuário celestial, glória a Deus. Então, o que nos mostra aqui, o autor neotestamentário começa o capítulo fazendo um resumo bem direto de tudo que ele havia exposto até esse ponto. Glória a Deus, conforme Hebreus, desde o capítulo 1 até o 7. Irmãos, ele diz o essencial das coisas que temos dito, tal como sacerdotes. Ele já havia explicado que Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque.
ninguém mais poderia ocupar esse lugar e exercer esse ofício, somente Cristo, o Filho de Deus, é o mediador, o sumo sacerdote que nos convinha, conforme Hebreus 7:26. Meus irmãos e amigos, tendo dito isto, o escritor avança sua exposição, falando sobre as explicações de tal verdade. Ele explica: Jesus Cristo fez desse ofício de sumo sacerdote mediador de uma aliança superior. Portanto, ele continua fundamentando sua exposição principal já no Salmo 110, assim como havia feito no capítulo anterior de Hebreus capítulo 7. Tudo isso nos mostra, ele fala que Jesus sentou-se à destra da majestade nas alturas, conforme Hebreus 8:1 e tantos outros textos. Com isso, ele se refere à exaltação de Cristo no lugar de honra à direita de Deus nosso Pai. Ele está no templo celestial, no verdadeiro tabernáculo, onde está o trono de Deus. Por isso ele mesmo é o sumo sacerdote e rei eternamente. Aleluia. O santuário eterno era o sinal da presença de Deus entre seu povo, porém seu caráter era temporário, visto que ele servia para apontar para o santuário superior, onde Cristo ministra como sumo sacerdote, uma aliança superior e um ministério superior. O autor da epístola continua sua exposição falando sobre o ministério superior do Filho de Deus. Essa aliança, meus irmãos, superior, baseada no sacrifício também superior, diferentemente dos sacerdotes da ordem levítica, que ofereceu repetidos sacrifícios de ano em ano. Como sumo sacerdote, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito e definitivo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Como já foi dito, seu sacerdócio é de uma ordem diferente da ordem levítica. Por isso ele não exerce um ministério sacerdotal suplementar ao antigo sacerdote segundo a lei mosaica, mas um sacerdote superior que cumpre, aleluia, com tudo o que o antigo sistema anunciava e preparava a figura e ainda perfigurava. O mediador do sumo sacerdote, ou seja, o mediador da superior aliança, entregou seu próprio corpo e seu próprio sangue, conforme o livro de Hebreus nos mostra. A Bíblia utiliza justamente a figura de um mediador para se referir ao ministério levítico de Jesus Cristo, ministério superior. Um mediador, aquele que representa partes com o objetivo de estabelecer um novo relacionamento entre as partes no estágio anterior a esta aliança superior, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Moisés serviu para mediar e se tornar mediador da lei, conforme está escrito na palavra de Deus. Sobre esse aspecto, Moisés prefigura Cristo, o nosso Salvador. Seu ministério perfeito e temporário apontava para o ministério perfeito do mediador da nova aliança. Uma aliança superior e uma promessa superior. O autor de Hebreus escreve que a aliança superior é baseada em promessas superiores. Aleluia. Meus irmãos, quando se fala de tudo isso, está se falando de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém sobe ao céu senão por Cristo. Foi instruído com o juramento divino, Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 22, e dessa vez o autor neotestamentário baseia sua argumentação da promessa de uma aliança superior anunciada através do profeta Jeremias, capítulo 31 a 33 e 34. Irmãos, tantos outros. Quando Deus anunciou uma nova aliança através do profeta, ele estava indicando o caráter temporário da primeira aliança, ou seja, do Velho Testamento, feita lá no Sinai. Como isso, explicitamente, a profecia fala da insuficiência do antigo sistema pactual,
Este antigo sistema revela o mandamento santo, justo e bom do Senhor, mas não era capaz de prover capacitação ao homem para cumpri-lo. Dessa forma, veio Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar, para dar liberdade e dizer a todos aqueles que aceitarem a Ele dá o direito de filho de Deus, porque os quais creem no seu nome. Mas na aliança superior, Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, promete, aleluia, imprimir suas leis na mente do seu povo, que não era o caso do Velho Testamento, mas da nova aliança é escrevê-la sobre o seu coração, conforme Hebreus 8 e 10. Isso significa que, diferentemente dos sacrifícios do antigo pacto, o sacrifício de Cristo agora é suficientemente capaz de purificar a mente e ser dos redimidos o escape para todo aquele que crê. Dessa forma, eles são plenamente capacitados a desejar a fazer, capaz de purificar a mente do ser redimido. É o Novo Testamento, é o sangue de Jesus, é o seu sacrifício. Dessa forma, meu prezado rádio ouvintes que estão na nossa escuta, eles são plenamente capacitados para desejar e fazer aquilo que é agradável a Deus, de acordo com a vontade do Senhor, conforme Hebreus 10, 36. Por isso é que nós estamos aqui ocupando esse espaço, trazendo até você, meu prezado rádio ouvinte, a palavra do Senhor. Como diz a palavra de nosso Deus, nova aliança, a mudança do sacerdócio implica uma mudança na lei, pois a nova aliança estabelecida por Cristo Jesus é baseada na graça e no amor de Deus e não mais na obediência restrita à lei mosaica. Então viva a palavra de Deus, viva o Novo Testamento, viva Jesus Cristo, viva o seu reino no seu coração, como está escrito em Mateus capítulo 6 e 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Viva essa palavra, vamos viver o Evangelho e aceitar a Cristo para que possamos ter paz. Afinal de contas, meus irmãos, existem macumbeiros, feiticeiros, existem charlatões, existem cães gulosos, existem tantas coisas nesse mundo só para enganar o homem, mas existe a verdadeira palavra de Deus, aqui está, aleluia, que nós estamos trazendo a você, para que você seja verdadeiramente um filho de Deus. Venha unir a sua fé à nossa, aqui na rua Francisco Edson Alves, número 233, no templo da Igreja Evangélica Missão Pentecostal. Estaremos reunidos no nome de nosso Deus, domingo, quarta e sexta, e segunda-feira as nossas irmãs do círculo de oração, buscando ali o Senhor em oração. Querido Deus e Pai que está no céu, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar aqui pregando a tua palavra. Senhor, fala aos corações daqueles que nos ouvem, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, e que Deus nos abençoe cada dia, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.